Você já percebeu que em alguns dias do mês você está super produtiva, em outros dias parece que o mundo está desabando? Isso não é coincidência. E hoje eu vou te explicar como o ciclo menstrual impacta diretamente a sua saúde mental. Meu nome é Fernanda Betti, eu sou médica psiquiatra e eu ajudo mulheres a conquistarem saúde mental em todas as fases de sua vida. Eu atendo mulheres que sentem ansiedade, irritação ou tristeza sem entender o motivo. Muitas vezes elas passam anos se sentindo assim e acham que isso é normal. E quando finalmente procuram ajuda e passam por uma avaliação mais cuidadosa, a gente consegue perceber que esses sintomas eles estavam relacionados ao ciclo menstrual. Quando você entende como os hormônios influenciam o seu cérebro, tudo começa a fazer sentido e fica muito mais fácil lidar com os sintomas que aparecem durante o ciclo. Durante o ciclo menstrual, acontece uma variação de quatro hormônios: o LH, o FSH, o estrogênio e a progesterona. A alteração desses hormônios leva a um fenômeno neurológico complexo e que ele envolve mudanças cerebrais tanto no tamanho, na atividade e na conectividade dos neurônios. Essas mudanças, elas acontecem semanalmente durante o ciclo e têm relação com a oscilação desses hormônios. Os estudos de imagem, eles mostram que essas mudanças cerebrais, elas podem ser visíveis durante as diferentes fases do ciclo menstrual. E para entender melhor o ciclo, eu vou dividi-lo em duas partes. Duas fases, sendo a primeira a fase folicular e a segunda a fase lútea. A primeira fase, que é a fase folicular, ela se inicia logo após a menstruação. E nessa fase, tanto o aumento do FSH quanto o aumento do LH, eles vão influenciar o crescimento de vários folículos nos ovários, sendo que cada folículo contém um óvulo. À medida que esses folículos vão crescendo, o estrogênio ele vai estimular o crescimento do revestimento do útero, para que o útero ele se torne uma cama fofinha para receber o óvulo caso ocorra a fecundação mais tardiamente no ciclo. Quando o estrogênio ele atinge determinado nível, um aumento do LH faz com que o folículo dominante se rompa e libere um óvulo maduro. E essa é a fase chamada de ovulação, e ela acontece bem no meio do ciclo. Nessa primeira fase, que é a fase folicular, com o aumento do nível do estrogênio, as células cerebrais, elas desenvolvem novas conexões, novas sinapses, que vão se estender e conectar com outras células, criando conexões neuronais com neurônios próximos e até mesmo neurônios distantes. Nessa fase também, a amígdala e o hipocampo aumentam de tamanho, assim como as conexões com o córtex pré-frontal parecem ficar mais fortes. Por isso que nessa fase, muitas mulheres elas se sentem melhor, mais motivadas, com mais energia, com melhora das habilidades executivas, com mais foco, mais atenção. Além disso, muitas mulheres, elas percebem uma melhora das habilidades cognitivas, como fluência verbal, uma melhor capacidade de comunicação e uma melhor capacidade de resposta social nessa fase. Não sei se você reparou que logo depois da menstruação é uma fase de aumento de energia, de motivação. Você está mais disposta para fazer atividade física, você tem mais vontade de socializar, de falar com as pessoas, e tudo isso acontece graças ao aumento dos níveis do estrogênio. A segunda fase do ciclo, ela é chamada de fase lútea. Se a mulher engravidou, o estrogênio e a progesterona eles vão continuar aumentando, né, para evitar que o revestimento do útero seja eliminado com a menstruação, e isso garante que a placenta se desenvolva. Se a mulher não engravidou, nessa fase, os níveis hormonais tanto da progesterona quanto do estrógeno começam a cair e no final dessa fase acontece a menstruação. O que é interessante é que nessa fase, à medida que o estradiol, o estrogênio, ele vai diminuindo seus níveis, as conexões entre os neurônios cerebrais também se alteram. E isso acaba levando aos sintomas que as mulheres relatam no período
pré-menstrual. Sintomas como desânimo, falta de energia, irritabilidade, dor de cabeça, cansaço, sonolência, tristeza e choro fácil. Isso tudo se relaciona com a diminuição dos níveis de estrogênio. E esses sintomas eles vão fazer parte da famosa síndrome pré-menstrual, também conhecida como TPM. Quando a mulher entende o ciclo e todas essas alterações hormonais, fica muito mais fácil lidar com as mudanças que ocorrem secundárias a essas alterações dos hormônios. Todas essas flutuações hormonais deixam o cérebro mais vulnerável ao estresse, ansiedade e mau humor, que muitas vezes são vivenciados nesse período. Dessa forma, entender o ciclo menstrual e que acontecem essas alterações hormonais é algo muito importante, porque tira um peso e muitas vezes uma culpa que a mulher pode sentir por não se sentir bem nessa fase. E além disso, esse entendimento permite que a mulher lide adequadamente com esses sintomas, entendendo que isso faz parte da evolução natural pela oscilação desses hormônios. Agora que você entendeu o que acontece no ciclo menstrual, eu vou te dar 3 dicas do que você pode fazer para aliviar esses sintomas. Primeira dica é monitorar o ciclo menstrual. Para isso, você pode utilizar um diário ou até mesmo aplicativos. Hoje em dia, temos muitas opções de aplicativos que facilitam esse controle. E essa é uma tarefa importante porque entender como o seu humor varia ao longo do ciclo permite que você consiga lidar adequadamente quando isso ocorrer. Por exemplo, se você percebe que fica mais irritada no período que antecede a menstruação, nessa fase você pode ter algumas estratégias, como, por exemplo, programar atividades mais leves, fazer alguma atividade mais relaxante, algo que te ajude a lidar melhor com essa irritabilidade. Além disso, entender que esses sintomas estão ligados a uma fase permite que você não superestime as consequências. Por exemplo, se em um dia você se sente mais chorosa, desanimada e sem energia, entender que isso faz parte da fase e que é passageiro faz com que você não tenha pensamentos tão negativos em relação ao que você está sentindo. Que você entende que isso vai logo passar e logo você vai voltar para o seu desempenho e para a sua funcionalidade normal. Então, fazer esse monitoramento é importante porque te traz mais clareza a respeito do que você pode sentir durante essa fase. Segunda dica: procure ter uma alimentação equilibrada. Na fase menstrual, devido às alterações hormonais, pode acontecer um aumento do apetite ou da preferência por certos alimentos, como alimentos mais doces, alimentos hiperpalatáveis. Você entender que isso pode acontecer permite que você se prepare melhor para essa fase. E além disso, você pode promover uma dieta mais saudável para que também diminua essa vontade. Uma dica que é importante é que muitas vezes a gente vê que as mulheres acabam exagerando, não tendo controle, e se você entende que esse aumento de apetite e dessa vontade específica por determinados alimentos faz parte dessas mudanças hormonais, você consegue dosar a maneira como você se alimenta. Então, ao invés de, por exemplo, comer uma barra de chocolate inteira, você pode fracionar os quadradinhos e comer uma menor quantidade, sabendo que isso já vai ajudar a controlar esse desejo. E a dica número 3 é praticar atividade física regularmente. Sabemos que a prática de atividade física, ela libera neurotransmissores que são importantes para o controle de sintomas como cansaço, tristeza e esse mal-estar relacionado aos sintomas pré-menstruais. Então, se você não se sente bem nessa fase, você pode procurar fazer um exercício físico leve, uma caminhada, numa área em contato com natureza. Isso tudo vai te ajudar a aliviar esses sintomas. Tudo bem que muitas vezes a gente não se sente bem para praticar atividade física, mas sabendo de forma consciente o quanto isso é importante, um pequeno movimento que você faça ou uma prática de atividade física, pelo menor tempo que seja, já vai te ajudar a lidar melhor com esses sintomas. Agora que você já sabe sobre tudo isso, que tal começar a monitorar o seu ciclo menstrual e entender melhor o que acontece?
Ah, e não se esqueça de se inscrever nesse canal para mais conteúdos como esse. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar também nos comentários.